Amém. Semana passada nós estávamos meditando a respeito do vocabulário evangélico, o vocabulário cristão, que fica totalmente esvaziado da realidade, e como a coisa mais desesperadora da igreja, da nossa geração, é recobrar aquelas grandes convicções nas doutrinas da salvação. E como é sutil, mesmo pessoas que proclamam essas verdades, que são as únicas verdades que podem ser chamadas de boas novas para homens como nós, como às vezes para encontrar pontos em comum, meio que de maneira ecumênica, não é? Dizem que essas doutrinas estão na periferia, elas não são essenciais, elas são o coração, não é, do Evangelho. E vimos como o coração do apóstolo Paulo pulsa sobre essas coisas, como ele estava maravilhado com o fato de um homem como ele ter sido chamado, e como porque ele, a graça soberana o resgatou assim, ele não tinha outra mensagem. Então as cartas de Paulo, nós queremos olhar todas elas, estão cheias dessas verdades. A Bíblia inteira está totalmente sobre esse alicerce. Nunca nós podemos dizer que você pode tirar isso e ainda ter algo que você possa chamar de fato evangelho. Então nós vimos que só o sola gratia produz o soli deo gloria. E só essas coisas sem estarem esvaziadas da sua realidade. Então a igreja evangélica, como nós falamos, precisa recobrar essas fortes convicções, não com a pena de não terem uma boa teologia. Uma igreja com a teologia não é muito boa, mas de não serem verdadeiras, de serem falsas, porque essas doutrinas são o coração. E a epístola de Paulo aos Romanos, se nós pudéssemos falar a respeito do que ela diz numa frase só, ela fala sobre Deus como o oleiro e o homem como barro. Mas nós sabemos que nós temos uma propensão, e nós estamos falando da igreja, da nossa geração, a fazer o oposto. Nós queremos moldar Deus. Nós falamos que são as nossas escolhas, decisões e determinações que moldam o que Deus vai fazer, como fazer, quando Ele vai fazer e se Ele pode fazer. É óbvio que nós invertemos aquilo que define a carta de Paulo aos Romanos, não é? Nós colocamos um Deus que, como Ele é barro, nós vamos moldando Ele para que a cultura se sinta que o que falamos é relevante, para que uma igreja que abraçou o humanismo, a psicologia secular, sinta que aquilo ali pode ter alguma coisa de evangelho. Então, em nenhuma outra parte das cartas do apóstolo Paulo, de todos os escritos de Paulo, há uma pureza tão grande da revelação da graça soberana de Deus, como a carta de Paulo aos Romanos. Então, ela tem sido chamada de a carta magna da fé. Você vê, foi Romanos que causou impacto na vida de Agostinho, que causou impacto para sempre na vida da igreja, e atingindo os reformadores, né? E foi a carta aos Romanos que levou Lutero a proclamar a verdade da justificação por fé somente. Então ela é uma teologia sistemática virtual no que diz respeito às doutrinas da salvação. Ela realmente vai sistematizar todas as coisas fundamentais para nós numa ordem adequada. Não há nenhuma outra porção das Escrituras igual à carta de Paulo aos Romanos. Ela é chamada de o Evangelho, o Evangelho. Isso só nos mostra como nós podemos ter em nossas mãos algo completo, organizado, e mesmo assim a gente ter o vocabulário e não ter o conteúdo. Se há uma coisa que falta à igreja da nossa geração, é o conteúdo para todas essas coisas. A carta de Paulo aos Romanos fala sobre condenação, justificação, propiciação, redenção, santificação, fala sobre a doutrina da união com Cristo, da adoção, da glorificação, da eleição soberana, da reprovação,
Ou seja, todas essas doutrinas, grande parte daquelas pessoas que se dizem cristãs, se tivesse que falar alguns minutos sobre elas, não poderiam falar. Não importa, às vezes, quanto tempo ela passou assistindo e participando de cultos sem fim. Não há conteúdo para esse vocabulário, para o vocabulário do Evangelho, o vocabulário da verdade de Deus. Então, o pulso de Paulo acelerava quando ele falava sobre essa graça soberana por causa da sua própria história, por causa da história de Deus com o homem. Então ele diz assim em Romanos 1,5, como nós vimos, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência de fé entre todas as gentes, pelo seu nome. E aí, se você começar no capítulo 1, você vai ver que até o capítulo final, Paulo está sempre repetindo isso. Então, do princípio ao fim, esse é um livro que revela a plenitude da graça de Deus. O sola gratia não é algo, não é um vocabulário sem conteúdo. E qualquer ideia de graça que não tenha esse conteúdo robusto aqui de Romanos é falso. Não é que faz você ter uma má teologia, uma teologia de pouca qualidade, faz a pessoa ter uma teologia falsa, que produz um falso evangelho, que produz falsas conversões, que vai encher a igreja de pessoas não regeneradas e que vai perpetuar o erro, como acontece em nossa geração. Então, em Romanos, Paulo expõe numa ordem adequada, né? Ele começa a expor a dramática miséria do coração humano. Não há nada do humanismo secular que você possa combinar com a realidade aqui. Paulo ensinou que todos os aspectos do ser interior do homem, sua mente, suas emoções e sua vontade foram corrompidas pelo Evangelho, de tal maneira que o homem nunca vai poder usar a mente para voltar para Deus. O homem nunca vai poder usar suas emoções, as emoções dele nunca vão impulsioná-lo para Deus, a sua mente nunca vai impulsionar ele para Deus, e a vontade dele é escrava. Portanto, a vontade, ele nunca vai ter desejos por Deus. Então pensem, uma mente que não pode te ajudar. A depravação total é porque não há então nenhuma parte em nós no qual você vai poder colocar seu pé, firmar, para dar um impulso, para sair de qualquer situação desesperadora que o homem morto em delitos e pecados está. Ou seja, o homem que está morto em delitos e pecados, nós temos que dizer, ele está morto para a realidade espiritual da comunhão para o qual o homem foi feito, mas o homem morto em delitos e pecados está diabolicamente vivo. O nosso mundo está diabolicamente vivo, à medida que ele está morto para Deus. Então, o homem não tem como sair dessa situação apoiado em nada que ele tenha, sua mente, suas emoções e sua vontade. Então, Paulo diz que a mente do homem está totalmente obscurecida, o seu coração é depravado e a sua vontade está morta. Então, onde o homem ia colocar o pé, você vê, você não está falando sobre assuntos. Se a igreja fosse forte nessas convicções, nada do humanismo penetrava na igreja. E se você for forte nessas convicções, você vai saber quando qualquer ideologia e qualquer filosofia está indo no sentido oposto à palavra de Deus, porque é comum você ver pessoas falando que acreditam nessas verdades, mas acreditam em coisas que são opostas a elas. Ou seja, é óbvio que essa pessoa tem o vocabulário, mas não tem o conteúdo. Portanto, ela não pode comparar conteúdo com conteúdo. Então, quando ela só tem um vocabulário, ela vê um outro conteúdo que é oposto a essa realidade, mas ela consegue abraçar, porque ela não tem conteúdo para se chocar com aquele conteúdo. Em consequência, o homem caído, Paulo diz, é incapaz de contribuir com qualquer bem para a sua salvação. Qualquer bem. Ele não dá o primeiro passo, ele não dá o primeiro desejo, ele não tem o primeiro entendimento, ele não tem nada, ele contribui com zero. Portanto, sendo isso realidade, você vê, nós não estamos falando ou pensando em coisas que são periféricas, que você pode não abraçar essas verdades e acreditar em outras verdades que nos una de verdade em algo que nós possamos chamar de evangelho. Então o homem natural não pode agradar a Deus,
por causa daquilo que a sua mente é agora, ele não pode desejar a Deus, e ele se recusa sempre a crer em tudo aquilo que Deus revelou para nós, pelos pais, pelos profetas, e depois perfeitamente em seu Filho. Então, todos os homens estão sob a maldição mortal do pecado, e ela se divide assim em vários pedaços. Vamos olhar para alguns hoje. Primeiro, Paulo disse que isso vai se manifestar. Essa doutrina ela é a única doutrina que você tem a revelação externa dela diariamente. Não é? De maneira empírica, você vê a doutrina da depravação total operando na sociedade. Então, Paulo disse que a vida do homem não regenerado, ele leva uma vida ímpia, porque ele suprime a verdade de Deus, que é conhecida por ele, e ele está num constante estado de rebelião contra Deus. Não é algo simplesmente de ignorância, é um estado declarado de rebelião contra Deus, apesar do fato da verdade de Deus ter sido apresentada ao homem, a todos os homens, na revelação geral de Deus, e quando é a revelação especial também. Então Paulo diz assim em Romanos 1, 18 e 19: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque eles suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Paulo estabelece que a humanidade caída está sempre tentando suprimir a verdade, não gosta da verdade, não tem como impedir da verdade, a revelação da verdade geral que Deus fez em si, mas o homem ama a injustiça. E normalmente você tenta suprimir aquilo que contraria os desejos do seu coração. Então todos os homens, quando são confrontados pela verdade, eles se recusam a se humilhar diante dela. Porque ou você se curva diante de si mesmo, não é? Como padrão, ou você se humilha diante da verdade de Deus. Como os reformadores chamavam, o homem é encurvatus em si, ele se curva para si mesmo. Então ele se recusa. E quanto mais o homem recebe a verdade, Paulo diz, mais ele reage a ela. Portanto, nenhum cristão devia estar nunca espantado quando as pessoas reagem mal à verdade. É isso que você espera. A não ser que Deus haja soberanamente, os homens vão reagir mal à verdade, vão resistir à verdade. Isso não deve ser espanto para nós, porque essa é a descrição do homem. A verdade sozinha, ou seja, a lei só tem o poder de endurecer o homem. Endurecer o homem. O homem vê a verdade, olha para a verdade e fica mais duro para com a verdade. Mesmo a verdade encarnada vê o mundo, e o homem amou as trevas e odiou a luz. Então o homem caído sempre prefere o pecado à vontade de Deus. Sempre. A vontade do homem nunca é inclinada para algo diferente. Então, coloque a vontade de Deus e o pecado, e o homem sempre prefere o seu pecado. Ele nunca vai olhar para a verdade e dizer, isso aqui é mais desejável do que o pecado, isso é melhor do que o pecado, isso é mais precioso. Então, a respeito do verbo suprimir, é deter, reprimir ou impedir, como está em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, a mesma palavra no grego, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já é o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, impedem a verdade, que se opõem à verdade. Então não é que o homem não consegue crer na verdade, ele se opõe, é uma coisa ativa, ele está do lado do pecado. Então nenhum homem é inclinado a buscar a Deus. Os pecadores se opõem à ideia de um Deus santo, porque eles sabem que se existe um Deus santo, Deus irá punir como eles vivem, como eles pensam, como eles sentem. Não há nada neles que possam combinar com um Deus totalmente santo. O pecado é o oposto disso. Então esse é o desenvolvimento natural da depravação total. O segundo passo da depravação total é que os pensamentos, então, por causa dessa primeira realidade, eles são obscurecidos. Então você troca a verdade de Deus
pela vaidade. E então, porque você faz isso, o teu pensamento vai ficando entenebrecido. O apóstolo Paulo diz assim, no 1, 20 e 23, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem? Todos os homens. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, o homem não regenerado, afrontosamente, rejeita o conhecimento de Deus. Todos os homens, sem exceção. E com isso, o homem mergulha num estado de entorpecimento mental, sabe, de embriaguez mental, de intoxicação mental. Isso leva a esse entorpecimento que leva a um desespero emocional. É por isso que o homem vive, sabe, esse desespero emocional. Ele busca algo para lhe dar identidade que não é Deus. Nós sabemos que tudo que nós buscamos para nos dar identidade falha. Pode ser pessoas, pode ser amigos, pode ser beleza, pode ser dinheiro, pode ser falha. Essas coisas falham. O homem vive num estado de desespero emocional. Todas as coisas que ele apoia o pé estão falhando, estão ruindo. Você está com o pé sobre algo que você sente que a cada dia está mais fraco e vai desmoronar. O que leva um homem a esse estado de depravação espiritual. Então seu pensamento se obscurece e sua vontade é incapaz de escolher qualquer coisa reta diante de Deus. Mesmo quando ele escolhe algo que parece ser reto aos nossos olhos, as motivações são corrompidas. Então, quando o homem rejeita o claro conhecimento de Deus, que Deus revelou a todos os homens, o apóstolo Paulo diz, deixando todos sem desculpa, ele se volta e ele começa a fabricar ídolos. Não é só ídolos que nós forjamos e podemos olhar para eles, é qualquer conceito que você concebe de Deus que não é o que a Escritura revelou. Então, a igreja evangélica, nós podemos dizer que ela tem tantos ídolos quanto a igreja católica, não é? Quanto qualquer conceito de Deus que não é aquilo que a Bíblia disse ser Deus, é um Deus que você inventou. Porque você não gosta do Deus como ele se revelou, você molda um Deus segundo os seus próprios pensamentos, ou seja, segundo as suas especulações do baixo nível que você tem de Deus. Naturalmente, o homem não tem um grande e elevado pensamento a respeito de Deus. E ele começa a especular sobre como Deus devia ser, baseado nesses pensamentos baixos a respeito de Deus. Então você cria Deus a partir da criatura. Então, corações insensatos aqui é um coração sem qualquer discernimento de quem Deus é, incapaz de penetrar nas coisas divinas. Por isso que as especulações sempre geram um Deus falso, mesmo se você chamar esse Deus do Pai de Jesus Cristo, ou se você chamar ele de Jesus Cristo. A consequência dessa falta de conhecimento é a escuridão. A palavra diz, o coração escureceu. A escuridão não está no mundo, não está na sociedade, a escuridão está dentro dos homens. E é por isso que a sociedade é escura assim. Não é uma escuridão intelectual, não é mera ignorância, é um estado moral, geral e completo de todo ser humano. Você vê, se essa doutrina cair no lugar certo, todas as outras doutrinas caem. O problema é que hoje o conceito da queda humana é muito diferente do da Bíblia. É por isso que, sem esse conteúdo, toda espécie de filosofia humanista encontra um lugar na mente e coração daqueles que se dizem igreja. Em toda parte, na Escritura, a gente vê a ideia de insensatez e pecado em oposição à sabedoria e piedade. Essas coisas estão ligadas. Esse é o segundo passo da depravação. O terceiro passo é que, fatalmente, toda essa poluição que é interna, como Jesus falou, ela se expressa, e é isso que é a nossa sociedade. Em vez de a sociedade corromper o homem, a sociedade é o coração do homem colocado para fora. Então,
Deus entrega todos os homens não regenerados que sigam os desejos dos seus corações ímpios. Então há um abandono judicial. A Bíblia diz assim no 24, 25: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Você vê, entregou eles a essa impureza segundo o desejo dos seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, quando o homem se recusa a se inclinar ao conhecimento de Deus, ele é entregue a seus prazeres pecaminosos. Deus retira todas as restrições morais e abandona um homem em seu próprio caminho. Você vê, existe uma doutrina que pode ser melhor, de maneira empírica, vista em nossa sociedade. Há algum meio de comunicação ou alguma rua que você possa andar no Rio de Janeiro em que essa doutrina não grite para você a realidade dela? Esse abandono divino é um juízo, é uma expressão da ira de Deus. A expressão final vai ser um abandono final do homem. Imagina se o que o homem é hoje, se a sociedade dos homens é Deus restringindo em muito o que o coração obscurecido do homem é. Mas ele entrega aos homens, ou seja, ele tira parte dessa restrição, para que o coração do homem se manifeste mais. Você imagine quando Deus tirar toda a restrição, ou seja, ele abandonar completamente o homem. Isso é o inferno. Então, esse abandono não é algo punitivo. Deus nos entregou a impureza sexual, o apóstolo Paulo diz aqui. E muitas vezes as pessoas falam só sobre uma permissão. É só que Deus se retira e deixa... Não. Há uma entrega judicial à malignidade do coração e aos poderes escravizantes ligados ao pecado. Não é só Deus permite, não. É uma coisa judicial, não é? Não é só que a sociedade abandona alguém porque ela quer viver à margem da sociedade. A sociedade, de maneira positiva, pune. E é isso que acontece aqui. É uma expressão da ira de Deus, é algo judicial. É um abandono assim. Deus é o governante absoluto, moral e físico do mundo. A decadência física e do mundo físico, a criação geme, é o abandono de Deus. A moral também expressa esse abandono. O pecado vai sem restrições, mostrando tudo que ele é. E tudo aquilo que a gente achava, o ser humano achou, que poderia de alguma maneira controlar, não é? Sem Deus. Ele vai vendo esse poder imenso. É inacreditável que hoje grande parte da igreja evangélica tenha dificuldades com a depravação total, com a escravidão da vontade humana, e propague o livre-arbítrio como algo realmente positivo e no qual o homem poderia usar para algo bom e não tão somente a expressão do coração do homem sendo esse horror. Então esse juízo é consequência inevitável do abandono divino. É por isso que alguém já disse que algumas pessoas dizem assim: olha, eu prefiro ficar com meus amigos no inferno do que com hipócritas no céu. E a pessoa que fala isso não entende nada a respeito nem de um lugar nem de outro. Primeiro que no céu não vai ter hipócritas e nem vai ter amigos no inferno. Você vê como é difícil o ser humano conviver com outro ser humano por causa do egoísmo. Quando o ser humano for completamente entregue ao egoísmo final do seu coração, não existe comunhão no inferno, não existe amizade no inferno, não existe nada que ligue um homem a outro ser humano no inferno. Cada um vai viver esse inferno sozinho, porque a essência do pecado é o homem curvados em si mesmo. O homem vai estar totalmente curvado para si mesmo. Não existe comunhão, não existe amizade, não existe nada. Portanto, não haverá amizades no inferno, nem hipócritas no céu. E o quarto passo da depravação é que o apóstolo Paulo diz que esse homem natural, como ele nasce no mundo e abandonado por Deus, começa a praticar atos de paixões totalmente desonrosas. E ele expressa assim no 26 e 27: até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que a Bíblia está mostrando é que uma vez que o homem está sob o domínio do pecado, não há nenhuma espécie de retorno. Nenhuma espécie de retorno. Deus vai retirando cada vez mais as restrições morais, e o homem não regenerado, é por isso que entre todos os homens da sociedade, as únicas pessoas que não podem estar espantadas com o estado moral e decadente do mundo, da cultura e da sociedade, são os cristãos. Cristãos escandalizados não faz nenhum sentido. Eles são os únicos que têm exatamente a visão da realidade, do porquê o ser humano é assim. Então, você vê que ao retirar essas restrições, o nível do pecado, como está no 24 e 25, por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Você vê, esse é o nível, você deixou Deus e começou a servir a criatura, leva ao próximo nível, a níveis mais baixos, como está no 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram. Ou seja, tudo está relacionado a Deus, ao abandono de Deus, ao desejo de que tudo sirva ao homem e não a Deus, ao humanismo secular. Está tudo ali junto. Segue-se paixões degradantes, afetos antinaturais e atos indecentes. Paulo diz, nada está desconectado. É isso que é o ser humano morto em delito e pecado. Calvino, falando a respeito desse texto, diz assim, eles quem? Todos nós, todos os homens, como nascemos no mundo, ou seja, antes de sermos regenerados, eles de fato mereceram ser cegados, de molde a se esquecerem tanto de si mesmos e não verem nada do que lhes convém, que por meio de sua própria malignidade fecharam os seus olhos contra a luz a eles oferecida por Deus, para que pudessem contemplar a sua glória. Em resumo, aqueles que não se envergonharam de distinguir quem Deus é na vida deles, quando puderam extinguir a glória de Deus, a única coisa que nos supre de luz, merecem agora ficar cegos em plena luz do dia. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Cada vez mais abandonados por Deus, o homem não regenerado afunda cada vez mais nos laços do pecado. Então vem o quinto passo da depravação total, que são mentes reprováveis. Finalmente Deus entrega o homem não regenerado a uma mentalidade totalmente reprovável. Quando isso acontece, ele chega ao ponto de mostrar a rebelião que estava lá escondida, né? A rebelião que muitas das vezes parece não tão clara. Deus está deixando, através de todos esses passos, tudo que está dentro dos seres humanos. O apóstolo Paulo vai falar que o homem é como sepulcro, as suas bocas são como sepulcros abertos. Deus está deixando tudo que está dentro do ser humano se revelar externamente, sabe? Mostrando a completa falta de qualquer coisa boa em si mesmo que o ser humano possa ter fora dele. Diz assim, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estilo de vida cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e pecar, desobedecem aos seus pais, são insensatos e desleais, são sem amor pela família, são implacáveis, embora eu conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las todos os dias, mas também aprovam aqueles que as praticam, do 28 ao 32. Você vê a espiral descendente. Isso aqui que Paulo falou não é exatamente a descrição de tudo que acontece todos os dias. Será que um cristão pode realmente acreditar que ele pode fazer algumas campanhas e a sociedade ser diferente disso aqui? Finalmente chegou ao fundo do poço aqui na declaração do apóstolo Paulo. Abandonado por Deus e possuído por uma mente depravada, ele tem toda a sua disposição mental reprovável, o apóstolo Paulo diz. O intelecto dele já era
Ele só mostra o seu intelecto para expressar quão ímpio, vil e depravado o coração é. Sua consciência se tornou insensível a qualquer restrição moral. E as suas faculdades morais já não sentem as convicções profundas de uma consciência que ele resolveu entorpecer para que ele pudesse pecar cada vez mais em paz. Como o pecado é a antítese da comunhão, a sociedade é totalmente quebrada em seus relacionamentos. Calvino diz assim: os homens se desfizeram de tudo quanto é bom com o propósito de dar rédeas soltas às suas propensões pecaminosas, as propensões do seu coração, o apóstolo Paulo diz, pois tendo eliminado toda a distinção entre o bem e o mal, é o que nós queríamos, não é? Aprovam em si e em outros as coisas que sabem que desonram a Deus, e tiveram que ser condenados pelo reto e justo juízo divino, porquanto isso é o cúmulo de todos os males, que o pecador fique tão vazio de vergonha, e Deus entregou-lhe assim, e tenha prazer em seus próprios vícios, não suportando que eles sejam reprovados, e mostrando que gostam dessas práticas pecaminosas neles e noutras pessoas também, dando-lhe o seu consentimento e a sua aprovação. Então, o pecador é totalmente prisioneiro do pecado. O sexto passo é um amortecimento, o apóstolo Paulo diz. O coração descrente, obstinado e resistente à verdade de Deus fica totalmente endurecido a toda a verdade do Evangelho. Agora, é possível um ser humano ir para Deus a não ser um chamado soberano? Você vê por que o apóstolo Paulo, o coração dele pulsa pela salvação soberana, colocando ele mesmo como a evidência de ser assim o principal dos pecadores. Então, por causa da sua, o capítulo 2:5 diz: contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando ele revelará o seu justo julgamento. Então, o coração do homem é totalmente endurecido para a verdade e não há nenhuma possibilidade dessa dureza ser quebrada de uma maneira natural. Por isso, cada vez que a igreja faz uma estratégia para que pessoas se convertam ou sejam salvas, ela nega totalmente a verdade de Deus. Você vê, você não pode ter uma má teologia aqui, você pode ter um falso evangelho quando você parte. E grande expressão do que nós vemos é simplesmente esse falso evangelho se expressando como evangelho. Você vê porque sem o sola gratia você não tem o soli deo gloria. Você vê que esses homens, se tiverem que ser salvos, vai ter que ser de uma maneira que toda a glória vai ter que ser de Deus, que não há nenhum passo que possa ser dado por eles mesmos. Então a palavra que Paulo usa aqui para o coração endurecido é esclerotes no grego. É a palavra da onde vem a nossa palavra esclerose. Arteriosclerose é o quê? É um endurecimento das artérias. Então, é essa palavra, esclerotes. É a figura ideal do endurecimento e da incapacidade de se responder adequadamente a Deus, a nada do que Deus diz. É essa incapacidade. Então, há esse elemento de esclerotes no homem, esse endurecimento final, e o que leva ao sétimo passo da depravação total. O intelecto do homem é totalmente incapaz de tocar coisas espirituais. O homem não pode compreender a verdade espiritual de Deus, não porque ele não possa entender o português, o inglês, a língua, ou a ideia. Ele odeia a ideia. Então você não consegue entender algo no sentido desejável, de ser desejável, quando você odeia e tem nojo de algo. Então você pode até falar, olha, tem uma tribo tal em algum lugar que come o seu próprio vômito. Você não tem como compreender isso. Você olha para isso e pensa, isso é inimaginável. Não importa que explicação isso possa ter. Quando você vê alguém na televisão falando sobre sobrevivência, alguém comendo alguns vermes e diz, isso aqui tem muita proteína. Eu descobri nesses programas que tudo porcaria quase tem muita proteína e seria bom para nós, mas é totalmente impossível de você olhar para aquilo com desejo. Então, a mente é incapaz de compreender alguém amar essas coisas, alguém desejar essas coisas, alguém se alimentar dessas coisas, e essas coisas substituir a comida natural que ele
deseja. Essa ignorância espiritual, então, torna o homem completamente incapaz de captar o padrão divino de vida e sentir qualquer prazer. Então Paulo diz assim em Romanos 3,10, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda. Ou seja, o homem não consegue compreender nesse sentido. A mente do homem não regenerado é completamente inútil para lidar. Portanto, se você tem um evangelho que se encaixa para os jovens, o outro para o velho, o outro para as mulheres, o outro para os homens, é totalmente fútil. Porque nós estamos tentando achar que deve haver alguma coisa na juventude que vai atraí-la para essas verdades. A mente dele é totalmente inútil para lidar com a verdade, não importa como você a embale. Você só pode produzir falsos convertidos. Ele fica completamente em oposição a tudo aquilo que é o propósito da obra redentora de Cristo. E essa é uma figura funesta. Ninguém é justo. De fato, ninguém entende o seu estado deplorável. O que Paulo está dizendo é que o ser humano, isso tudo que a gente descreveu, ele não entende. Ele não só não entende essas verdades de Deus como desejáveis, mas como ele não entende a profundidade da escuridão da sua própria vida. E quando algumas pessoas, mesmo como cristãos, têm dificuldade de entender, eles estão se colocando nesse mesmo ponto. E você pode pensar, mas não há exceções? Paulo diz, não há nenhuma, não há nenhum sequer, não há ninguém. Então, temos necessidade de enxergar isso, que a falta de percepção espiritual não é meramente a falta de um conhecimento humano. A mente humana pode funcionar para todo conhecimento que não atinja a moralidade e o pecado, mas não aí. Então, nas questões espirituais, você pode ficar espantado como Deus pode sim chamar o grande, o pequeno, o grande, mas que todos eles naturalmente, independente de onde estarão, ou são alcançados por esse chamado, ou estão nesse ponto. E o oitavo passo da depravação total é que a vontade do homem se torna totalmente, espiritualmente negligente. Um homem não salvo se recusa em buscar a Deus. A ideia hoje tão comum, né? A pessoa que vai a um prostíbulo está buscando Deus, a pessoa que está fazendo aquilo e aquilo outro está buscando Deus, é totalmente falsa e uma tentativa. Essa é a essência do pecado, substituir Deus por alguma coisa. Ninguém busca Deus quando está buscando um ídolo, está buscando a si mesmo como Deus, focado em seus interesses. Então Paulo diz assim no 11:12 do 3, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente totalmente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Paulo está citando o Salmo 14, de 2 a 3, e o 53, de 2 e 3. Então Paulo está dizendo, ninguém não regenerado busca a Deus. Então como é que eu busquei Deus? Porque você foi regenerado. Qual é a ideia hoje do sinergismo na regeneração? Eu criei e aí fui regenerado. Não faz nenhum sentido. Se ninguém regenerado busca Deus, quando o homem busca Deus, por que ele buscou Deus? Porque ele foi regenerado. É isso que é o monergismo, né? O homem é regenerado para crer. Ele é regenerado, então o Espírito opera o quê? A fé, a contrição, mas hoje, de maneira quase que geral, a igreja evangélica tem ensinado, junto com a igreja católica, que o que acontece é o oposto, que o homem busca a Deus e depois ele é regenerado. Se o homem pudesse buscar a Deus e essa não fosse a realidade, ele não precisava ser regenerado. Não há quem busque a Deus, nenhum homem não regenerado está buscando Deus. Quando o homem busca Deus, é porque ele foi regenerado. É por isso que Spurgeon, por exemplo, diz, se você buscou Cristo, é evidência de que ele te buscou. Se Paulo disse que queres Senhor, é porque Deus nos chamou soberanamente, como a gente vê na conversão dele. Então, isso é porque a inclinação natural do pecador é fugir de Deus. Bandidos procuram a polícia. O pessoal, os corruptos do Brasil, estão indo procurar Sérgio Moro para confessar. Estão fazendo tudo o que é possível para não ser descobertos. Não são capazes de cometer. Todo criminoso não comete mais crimes para encobrir seu crime. Como um pecador totalmente depravado ia buscar um Deus totalmente santo que reprova, está irado e é um santo juiz com poder infinito. Então os homens
naturalmente são fujões, são pessoas que fogem de Deus, porque eles naturalmente são contrários à vontade de Deus. E então vem o passo 9 da depravação total. A boca do homem é enganosa. Diz assim em Romanos 3, 13 e 14. A boca é corrupta porque a boca é a porta da alma humana. Então ela está cheia de pragas, de maldições venenosas, da amargura. O coração do homem é amargo, porque todas essas coisas produzem essa inquietação no coração do homem, a culpa sem fim. Então Paulo diz, suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo é que dentro do ser humano é como um túmulo cheio de podridão. E qual é a maneira que esse túmulo tem o fedor dele chegar do lado de fora? A boca é um deles. É um túmulo descoberto. Quando você passa perto de um túmulo aberto, você sente o fedor. É isso que Paulo diz. Quando os seres humanos expressam verbalmente, eles acabam expressando o que eles são. De modo semelhante, a boca do homem não regenerado, ela solta um cheiro espiritual horrível, horrível, que procede o quê? Do coração amargo. Então há um veneno mortal embaixo dos lábios, como ele diz, como de serpente. Então, o que Paulo diz é o seguinte, de contínuo, preste atenção no que os seres humanos falam 24 horas por dia, ouça tudo, e você vai ver que de contínuo o linguajar revela pecado, e tudo que se expressa é repugnante a Deus. Então, você está sempre em conflito, e sempre quando esses conflitos, e quando o ego de alguém se esbarra no meu, o que minha boca expressa é essas coisas no meu coração. Não é? Difamação, crítica, tudo aquilo que pode assassinar a moral do outro. A palavra aqui é pícria, de amargor, amargura, não é uma coisa de sabor. A palavra fala sobre hostilidade emocional. Há uma hostilidade emocional contínua entre os seres humanos, assim que é atravessado a sua vontade. Primeiro ele usa ara, que é maldição, a boca está cheia de maldição e está cheia de pícria, e esse amargor, essa hostilidade emocional. Então veio o passo número 10 da depravação total, que são pés destruidores. Ou seja, o homem é rápido para praticar o mal, não só praticar o mal que atinge ele, mas que atinge toda a sociedade. Quer dizer, o homem não regenerado, ele corre para causar dano aos outros, à medida que ele sente que alguma coisa ou algum direito dele foi atacado. Ele tem uma pressa para pecar. A Bíblia diz que, diferentemente do que muitas das vezes é expressado em nossas vidas, eu vou acabar, de que há uma lentidão, uma lerdeza para a vida e piedade. A Bíblia diz que o ser humano natural não é assim, ele tem uma pressa para pecar. Ele derrama sangue inocente, nem sempre derrama sangue, às vezes ele mata com a língua, ele mata reputações, não é? Mas ele é rápido nisso, isso é uma reação assim, rápida. Então Romanos 3, 15, 17 diz, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecer o caminho da paz. Agora, você acha que o Rio de Janeiro pode viver em paz? Você acha que algumas coisas que a gente possa fazer vai fazer essa cidade viver em paz? Ou alguma cidade do mundo? O homem não regenerado, a Bíblia diz, está pronto para matar e assassinar. Não é que se acontecer, de repente isso acontece. Não, o homem está sempre pronto, como os cavalos na hora de começar a corrida, estão ali na baia, é só abrir, ele sai correndo. Então, o ser humano é assim, ele está pronto, é só abrir, é só ter a oportunidade, é só cruzar a sua vontade. Ele ataca e ele tenta matar, ele tem ódio, ele conspira o mal uns contra os outros. Essa é a essência do que o pecado é. Paulo diz, eles não conhecem o caminho da paz, eles não sabem o que é ter paz uns com os outros, só tumulto e rompimento em suas relações, todas as vezes que suas vontades pecaminosas são contrariadas pelas vontades pecaminosas de outros seres humanos. Então seus pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte, não precisa de muita provocação para todas essas coisas internas do ser humano se revelarem. E é por isso que elas se revelam todos os dias em nossa sociedade. Então a vida dos seus semelhantes não significam nada para eles. É óbvio que significa em alguma
razão, mas quando comparada à gratificação dos seus pecados, não significa. Quando o homem quer gratificar os seus desejos, o sofrimento da sua esposa, dos seus filhos, não vai significar o oposto. É assim em todas as suas relações. Seu caminho na vida é marcado não somente por sangue, mas pela ruína e desolação que eles espalham ao redor. Porque uma vez que o pecado é mais importante que Deus, o pecado é mais importante que todo mundo para o pecador. E o último passo da depravação total é que isso deixa um rastro de destruição no caminho do homem. Então, são olhos irreverentes. Você vê, ele falou da boca, ele falou dos pés e olhos. É assim em Romanos 3,18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele não consegue ver nenhuma vantagem. A reverência própria que se deve ter a Deus não está lá. O interesse por Deus é inadequado, a não ser que você coloque algo totalmente que não é focado em Deus para o homem desejar. Ou seja, só quando Deus for o caminho para uma outra coisa que ele deseja. Então, os seres humanos temem outros seres humanos, a opinião deles, o desprezo deles, mas para eles é inútil, aos seus olhos, sentir qualquer uma dessas coisas em relação a Deus. Essa é uma luta que é sempre travada. Como é mais fácil temer a opinião das pessoas a respeito do que eu vou falar, do que temer a Deus. Então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o seu testemunho eficaz a respeito da verdade. O homem não gosta do caráter de Deus, porque aquilo não presta à veneração do ser humano, não presta à veneração do humanismo secular. Esse é o estado da natureza humana, sua pecaminosidade. A vinda dos ímpios é a prova de que não existe nenhum temor de Deus no coração do homem. Então, esses 11 passos, você vê, Paulo começa a carta de uma maneira devastadora. Cristãos terem dificuldades com a depravação total, só mostra como a depravação total é verdade. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, sua graça regenera, só a graça justifica.